Olá, turma. Eu sou o professor Sami, professor de física, e hoje eu trago para vocês uma dica sobre a lei de Coulomb. Então, nobres, a lei de Coulomb, ela vai estudar, como eu já falei para vocês, a interação das cargas elétricas. Então, é na lei de Coulomb que se estuda a interação entre as cargas elétricas. Lembre-se que essa interação vai fazer que surja dentro da física uma grandeza conhecida como força elétrica. Então, a força elétrica, representada pelo EFE, ela vai ser criada a partir da interação entre duas cargas elétricas. Além da força elétrica, que surge a partir da interação das cargas elétricas, essa interação ela pode ser uma interação de atração ou uma interação de repulsão. Quando ela será uma interação de atração? Ela será uma interação de atração quando as cargas elétricas apresentarem sinais diferentes. Vejam que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. A interação entre essas duas cargas vai surgir uma força elétrica, e essa força elétrica vai ser uma força de atração. Então, a interação de atração ela vai ocorrer quando as cargas elétricas apresentarem sinais diferentes. Quando essas cargas elétricas apresentarem sinais iguais, observe que eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva. Cargas de mesmo sinal, elas tendem a se afastarem uma das outras, e essa interação, né, vai ser uma interação de repulsão, tá? A mesma coisa vai acontecer com as cargas elétricas negativas. Eu tenho uma carga negativa com outra carga negativa. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. É o que nós chamamos também de repulsão. Então, essa interação entre as cargas elétricas vai fazer com que surja uma força elétrica, e essa interação ela pode ser uma interação de atração ou de repulsão. Quando será uma interação de atração? Quando as cargas elétricas forem diferentes. E quando ela será uma interação de repulsão? Quando as cargas elétricas forem iguais. Um outro ponto aqui é que nós podemos calcular a intensidade da força elétrica, tá? Então, a intensidade dessa força elétrica, ela vai ser dada justamente pela lei de Coulomb. Observe, digamos que eu tenho duas cargas, uma negativa e a outra negativa. Essas duas cargas estão distantes por uma certa distância. Observe que, por elas serem cargas iguais, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o fenômeno da repulsão, tá? Então, vou ter uma força elétrica se afastando para a direita e uma força elétrica se afastando para a esquerda, tá? Então, observe que eu tenho duas cargas e essas cargas estão distantes, né, uma da outra. Então, pela lei de Coulomb, o que vai ocorrer? A força elétrica ela vai ser igual a uma constante eletrostática, e essa constante eletrostática ela vai depender do meio, tá? Mas ela vem mais como se ela estivesse no vácuo, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que o produto entre as cargas
a força elétrica e o produto entre as cargas, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Se eu aumento a carga, eu aumento a força elétrica. E a força elétrica e a distância ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força elétrica. Então vamos fazer uma questão aí para que vocês entendam melhor como eu vou aplicar a intensidade dessa força elétrica. Então ele diz assim, que duas cargas elétricas pontiformes, quando eu digo que essas cargas elétricas são pontiformes, eu estou afirmando que a dimensão dessas cargas são desprezíveis, tá? Então ele diz que duas cargas elétricas pontiformes, Q1, que é igual a 2 microcoulomb, lembrando que o microcoulomb ele é o submúltiplo do coulomb, ou seja, ele vale 10 elevado a menos 6 coulomb. E uma carga Q2 igual a menos 4 microcoulomb, lembrando também que esse microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Estão no vácuo, olha o segredo aqui. Se está no vácuo, a minha constante eletrostática, ela vai valer 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Então, está no vácuo, então minha constante eletrostática ela vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. E ele me diz que elas são separadas a 1 metro. Aí te pede qual a intensidade da força de interação elétrica entre a carga Q1 e a carga Q2. Primeiramente, nós iremos retirar alguns dados da questão. Então vamos lá. Ele me deu a carga Q1. Eu sei que essa carga Q1 vale 2 microcoulombs. E eu sei que isso é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Me deu também a carga 2. Ele disse que essa carga 2 é igual a menos 4 microcoulomb. Eu já sei que isso vai ser igual a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ele me disse também que essas duas cargas elétricas estão no vácuo. Então a minha constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, tá? E disse também que essas duas cargas elétricas estão a uma distância de 1 metro. Então essa distância é igual a 1 metro. Logo, ele quer que você ache a força elétrica. Aplicando aqui a lei de Coulomb, a força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2. Tudo isso dividido pela minha distância ao quadrado. Então está aqui a nossa formulazinha que iremos utilizar em nossa questão. Agora vamos fazer o desenvolvimento. Então a força elétrica é igual a minha constante eletrostática, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo da carga Q2, negativo, passa a ser positivo, porque está em módulo, 4 vezes 10 elevado a menos 6, e tudo isso dividido pela distância, que é igual a 1 ao quadrado. Logo, a nossa força elétrica ela vai ser igual ao produto entre 9 vezes 2 vezes 4. Então, vamos colocar aqui bonitinho. 9 vezes 2 vezes 4. E agora eu vou trabalhar com as bases 10. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Vou colocar aqui bonitinho. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 1, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Logo, a minha força elétrica ela vai ser igual
a 2 vezes 9 é igual a 18, e 4 vezes 18 é igual a 72. Agora, eu irei trabalhar com as bases 10. Produto de potência de mesma base, eu vou conservar a minha base, que é igual a 10, e vou somar os expoentes. Observe que eu estou colocando os números negativos dentro do parênteses. Então, a minha força elétrica ela vai ser igual a 72, porque 72 dividido por 1 é o próprio 72, vezes 10, 9, mais com menos dá menos 6, mais com menos dá menos 6. Logo, a minha força elétrica ela vai ser igual a 72, vezes 10, mais 9, menos 12. Logo, a minha força elétrica será igual a 72 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Então, essa é a força de interação entre a carga Q1 e a carga Q2.